Fala galera, eu sou o professor Cadu. Nesse momento nós vamos resolver esse bonitinho problema do ITA, que diz: seja f de r em r a função definida por, vai estar aí na apostila de vocês e aqui ó, f de x igual a 2 seno de 2x menos cosseno de 2x. Então, aí ele conjectura várias afirmações a respeito de se essa função f é par, ímpar, nem par nem ímpar, periódica e qual o seu período. Então eu tenho que analisar a paridade, se ela é par, ímpar ou nada, e analisar se ela é periódica ou não. Se ela for periódica, qual será o seu período. Então me ajuda a analisar essa função e vamos tomar algum caminho lógico para chegar nessa resposta. Primeira coisa, vocês devem se lembrar que as funções trigonométricas são funções periódicas, sendo a função seno uma função ímpar e a função cosseno uma função par. Tanto a função seno como a função cosseno têm o seu período definidos por essa expressão: período igual a 2π dividido pelo módulo de c, onde o que eu chamo de c é o coeficiente que está dentro do termo trigonométrico multiplicando o x. Observem, na primeira parte da função, o meu c é esse número, que vale 2. Na segunda parte da função, o meu c é esse número, que vale 2. Aplicando o número 2 nessa fórmula, nós teremos que o período das duas funções será 2π sobre o módulo de 2. Como o módulo de 2 é o próprio 2, 2 dividido por 2 cancela, dá π. Ou seja, essa primeira função é com certeza uma função de período π, e a segunda função é com certeza uma função de período π. Eu estou dizendo com isso que essa função se repete de π em π. Essa função se repete de π em π. Se eu juntar as duas funções, seja somando, seja subtraindo, elas vão continuar mantendo o seu trajeto, o seu formato, as suas características de π em π. E isso acontece todas as vezes que você soma ou subtrai duas funções com o mesmo período. Então já posso concluir certamente que ao subtrair duas funções de período π, o resultado será uma nova função, também de período π. Analisando as alternativas, vamos ser espertos aqui. A alternativa A fala que ela tem período π, e a alternativa C fala que ela tem período π. Então, com certeza, eu preciso ter uma dessas duas alternativas como resposta correta. Na alternativa A, ele fala, além de tudo, que a função é ímpar. E na alternativa C, ele fala que a função é nem par, nem ímpar. Não tem paridade nenhuma a ser analisada. Para a gente ver isso, a melhor maneira de você olhar para a função é fazer algumas trocas trigonométricas. E eu vou fazer a seguinte. Eu vou falar que a função f de x é igual a 2 seno de 2x. Aqui, ó, cosseno de 2x, eu vou trocar pela fórmula. Uma das fórmulas para o cosseno de 2x é que você pode escrever o cosseno de 2x como sendo 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Como aqui tem um menos na frente, vai ficar menos 1 mais 2 seno ao quadrado de x. Agora lembrem, uma função ímpar é aquela função simétrica em relação à origem, e a função seno é uma função ímpar. A partir do momento que eu pego essa função, que é um senoide, ou seja, provém da função seno, eu tenho a certeza de que essa função é uma função ímpar. Se eu somo uma função ímpar com uma outra função ímpar, a característica da simetria em relação à origem continua sendo mantida. Então essa função junto com essa continua sendo uma função ímpar. Mas se eu pego uma função ímpar, que é simétrica em relação à origem, e somo uma constante ou subtraio uma constante, ela perde a simetria em relação à origem. Porque quando eu subtraio uma constante, graficamente falando, eu pego o gráfico inteiro e desço uma unidade. Uma boa maneira de ver isso não é nem analisando essas duas que vai dar um gráfico complexo, é analisando o gráfico da própria função seno. O gráfico da função seno é um gráfico que faz um trajeto similar a esse, ó. Assim e assim. Bem torto mesmo, que eu não preciso me preocupar com isso agora. Se eu pego esse gráfico, que é claramente simétrico em relação à origem, e desço ele uma unidade, ele passa a fazer um trajeto parecido com esse. Observem esse gráfico em relação à origem. Ele perdeu a simetria. Então, funções ímpares, quando você soma ou subtrai um valor constante, com certeza elas perdem a simetria em relação à origem, deixam de ser ímpares.
porque essas duas juntas são ímpares e eu estou subtraindo um valor. O seu gráfico, que era simétrico em relação à origem, décima unidade deixa de ser simétrico em relação à origem. Logo, essa função deixa de ser uma função ímpar e só sobra para mim como alternativa correta a letra C. Ufa! Trabalhoso, porém necessário. Tchau, pessoal. Até a próxima.